Queridos irmãos e irmãs, a celebração da solenidade de São Pedro e São Paulo nos convida não somente para olhar para esses dois santos, mas é também o dia em que nós celebramos a própria igreja, porque o início da igreja, a fundação e a difusão da igreja deve muito a estes dois grandes homens, e por isso que eles são chamados colunas da igreja, porque eles que sustentam a igreja desde o início, né? Dois grandes luzeiros que iluminam a igreja, São Pedro e São Paulo. Os santos são para nós intercessores. Junto de Deus, eles pedem por nós. Eles que, como disse São Paulo na segunda leitura, já terminaram a carreira, já combateram o bom combate, já receberam a coroa da justiça. Então eles, junto de Deus, pedem por nós. Mas, além de serem intercessores, os santos para nós também são exemplos, são referências, são pessoas em quem nós devemos nos inspirar. De alguma forma, não claro ao pé da letra, nós devemos imitar. E aí a gente pode se perguntar, será que nós podemos inspirar a nossa vida em São Pedro e São Paulo? Viveram há tantos séculos antes de nós, e são estes dois grandes santos, grandes apóstolos. Quando olhamos para a nossa vida, será que há elementos em comum na nossa vida onde nós podemos nos inspirar nesses homens? Sim, nós podemos nos inspirar em São Pedro e São Paulo, porque se eles se tornaram estes grandes apóstolos, eles não deixaram de ser pessoas como nós. E mesmo na grandeza do ministério, da missão, eles também tinham as suas fragilidades e as suas limitações. Talvez alguns de nós nos inspiremos mais em São Pedro, nos identifiquemos mais com ele. Talvez alguns se identifiquem mais com São Paulo, porque são duas vidas muito diferentes. E o bonito da santidade é isso. Deus não faz cópia. Não existe santo que é cópia do outro. Cada santo tem a sua identidade e todos imitaram a Jesus Cristo. Nós vemos aí a riqueza, a grandeza da santidade de Jesus. Então, duas pessoas muito diferentes. São Pedro era um homem muito simples. Tinha a sua profissão, não era um homem rico, era pescador, tinha umas redes velhas, porque o Evangelho fala que ele estava lá arremendando as redes, costurando as redes, porque eram velhas. E um dia, enquanto São Pedro está no seu trabalho, depois de toda uma noite de labuta, de tentar pescar e não pegar nada, se apresenta um mestre novo, um jovem, que pede a ele um favor. Lhe pede a sua barca emprestado, não primeiramente para pescar, mas para usá-la como um púlpito. E ali daquela barca, à beira da praia, Jesus pregou para a multidão. Jesus usou dessa técnica para que todos pudessem ouvi-lo. Então, a barquinha de Pedro foi emprestada para Jesus. Jesus entrou naquela barca e nunca mais vai sair. Depois, ele fala com Pedro assim: agora vamos pescar. Jesus desafiou Pedro, provou Pedro naquilo que ele mais sabia, naquilo que ele tinha mais experiência. Ele era um pescador experiente, conhecia aquelas águas com a palma das suas mãos. E Jesus fala com ele: vamos pescar. Pedro sabia que não tinha peixe. E ele manifesta isso a Jesus, dizendo: Senhor, nós trabalhamos a noite toda sem pescar nada. Mas ele fez um voto de confiança em Jesus. E isso mudou tudo. Ele disse para Jesus: mas na tua palavra eu vou lançar as redes. Não tem peixe, mas o Senhor está dizendo para lançar as redes, eu vou lançar. E sabemos a história, né? O milagre acontece na barca de Pedro. O milagre aconteceu nas redes de Pedro, aconteceu de alguma forma nas mãos de Pedro. E quando Pedro percebe que o milagre aconteceu com ele fica apavorado. E ele faz um pedido para Jesus que chega a ser estranho. Ele fala com Jesus: Senhor, saia da minha barca, afaste-se de mim. Pedro não queria Jesus, não era isso. Mas ele fala: eu sou pecador. Eu não mereço
que o Senhor esteja na minha barca. Eu sei muito bem quem eu sou. Eu não mereço. Afaste-se de mim, Jesus. E Jesus então acalma aquele homem impetuoso que reagia sempre na hora e fala para ele: calma, Pedro, não tenha medo. Até agora você pescou peixes. Agora você com seus colegas serão pescadores de homens, de pessoas. O primeiro encontro de Jesus com Pedro, de Pedro com Jesus, um encontro bonito. São Pedro começou bem a sua história, com aquele milagre, com a presença de Jesus. Já a história desse de cá é muito diferente. Era um homem sábio, um homem culto, letrado, conhecia a lei de Deus, vivia envolvido nas questões teológicas do seu tempo, porém, odiava Jesus. Quando ele conheceu Jesus, no seu coração veio a raiva, o ódio, porque na mente de Saulo, não era Paulo ainda, era Saulo, Jesus, que já tinha subido para o céu, deixou uma doutrina que era contrária às tradições que ele seguia. Na mente de Saulo, Jesus era contra Moisés, então eu sou contra Jesus, e aqueles que seguem Jesus têm que ser punidos por aquilo que a lei dizia. Quem não seguisse a lei de Deus era morto, era apedrejado. E Saulo então se dedica a prender os cristãos, porque eles não observavam a lei de Moisés. E ele era um homem influente, era um homem respeitado, tanto que, além de prender os cristãos em Jerusalém, ele recebe credenciais para ir a outras cidades, para lá também prender os cristãos. E foi isso que ele fez. Pega o seu cavalo e vai para Damasco. Mas um homem como Saulo, que se achava melhor, que se achava salvo, e que, como os fariseus se chamavam, se achava luz para iluminar as pessoas, o encontro com Jesus não podia ser como o de Pedro, não podia ser um milagre de multiplicar peixes. Aquele homem tinha que cair em si, tinha que conhecer a sua realidade. E por isso Jesus o joga no chão. Tem hora que Deus não age com a gente com carinho, não, né? Tem hora que ele sabe o remédio que a gente precisa. Ele joga Saulo no chão. E Saulo, que achava que iluminava as pessoas, agora não vê nada, está cego. Só percebe uma luz, e no meio daquela luz a voz de Jesus que fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele retruca: quem és tu para que eu te persiga? Ele enfrenta aquela voz. Mas quando a voz diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues, a graça tocou o coração de Saulo. E ele, que era tão impetuoso, perseguidor dos cristãos, diz simplesmente para Jesus: Senhor, que queres que eu faça? E a partir dessa pergunta, a vida de Saulo mudou. Ele vai entrar na cidade, será batizado por Ananias, vai ser uma nova criatura e vai começar a pregar o evangelho. Ele não vai parar mais, vai viver viajando, sendo perseguido, preso, e mesmo preso, ele não desiste de pregar o evangelho. Por isso que muitas das suas cartas, ele vai começar ou vai terminar dizendo assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Nem as correntes, nem as grades da prisão puderam deter o zelo, o amor de Saulo por Jesus. Então, São Pedro começou bem, Saulo não começou bem. Já podemos nos inspirar. Talvez a gente não tenha começado bem, ou talvez Jesus tenha passado também na barca de nossa vida e feito coisas maravilhosas, das quais nós não nos sentimos dignos. Façamos como esses homens. Confiemos em Jesus, dediquemos a Ele a nossa vida. Mas se Pedro começou bem, nem sempre ele foi bem. No evangelho de hoje, São Pedro fala com toda a força, diante da pergunta de Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele professa Jesus. Na hora da sua morte, ele fará também isso, porque dar a vida por Cristo é professar a fé em Jesus. Mas houve um momento, quando a sua vida correu perigo, e ele ainda não tinha recebido o Espírito Santo, ele teve medo. E ele que hoje diz: tu és o Cristo, quando ele se vê em perigo, ele vai dizer: eu não conheço esse homem. E diante da insistência, ele vai ir mais longe e vai dizer: eu juro
que eu não conheço esse homem. Negou Jesus. Começou bem, mas não foi sempre bem. Podemos ou não nos inspirar nesses santos. Porém, ele não desistiu. Se ele negou Jesus, ele foi também tocado pelo olhar de Jesus e ele imediatamente chora o seu pecado. Mas não é um choro desesperador, não é um remorso que o afasta de Jesus, mas é um pranto que lava a sua alma, é um pranto que lava o seu coração e que faz com que ele corra para Jesus, porque ele acredita na misericórdia de Jesus. Ele ouviu bem as parábolas de Jesus falando do bom pastor, da ovelha que ele carrega aos ombros. E ele então confia na misericórdia de Jesus e é perdoado e continua o seu caminho. Existe uma tradição muito bonita, que eu acho comovedora, de que São Pedro, no final da vida, aqui na imagem não está representado isso não, mas que no final da vida ele tinha aqui no rosto 2 fundos, uma espécie de 2 sulcos. Sabem por quê? De tanto chorar. Diz a tradição, e os hinos da igreja, da liturgia, falam muito isso, que São Pedro tinha o hábito de acordar de madrugada. Para quê? Para ouvir o galo cantar. E quando ele ouvia o galo cantar, ele chorava. Ele voltava ao passado dele, ficava remoendo as suas culpas? Não! Ele tinha certeza do perdão de Deus, mas o canto daquele galo recordava para ele que um dia ele foi infiel, mas recordava a ele que ele foi perdoado. Mas aquele canto recordava sempre quem ele era. A voz daquele galo dizia para ele: você é Pedro, mas você já foi Simão, e você pode cair, você pode negar. E por isso ele chorava, pedindo, suplicando a misericórdia de Deus. E por isso foi fiel até o fim da sua vida, porque não confiou em si, mas diante do canto do galo, colocava a sua confiança em Deus. Saulo, que não começou bem, mas depois acertou, também as coisas não foram fáceis para ele. Deus revelou para São Paulo coisas que não revelou a ninguém. Por exemplo, São Paulo foi levado ao céu. Ele mesmo fala: eu não sei se foi no meu corpo, se foi só alma, eu sei que eu fui. E aí perguntaram: e o que o senhor viu? Ele ficou igual eu agora, assim, não tem como falar, porque as palavras humanas não conseguem descrever o que Deus preparou para aqueles que os amam. Coragem, gente! Tem coisa muito boa preparada para nós, mas que a palavra humana não pode descrever. Esse homem que foi levado aos céus em vida, e que era um grande apóstolo, que fez mais do que todos os outros. Com tudo isso, ele mesmo fala que para que a grandeza de tudo isso não o enchesse de vaidade, porque ele também poderia cair na vaidade, Deus fez uma coisa com ele. Ele diz: foi espetado um espinho na minha carne, que é como um anjo de Satanás que me bate no rosto. Saulo, o grande Saulo, tinha alguma coisa na sua vida que o fazia se sentir fraco. Aquilo que era o galo para São Pedro era esse espinho para Saulo. Eu não sei se é verdade isso, mas eu já ouvi contar, então para ilustrar serve. Dizem que essas pessoas que ficam, aqui não é muito comum não, né? Que ficam às vezes em praças e carregam aquelas cobras dessa grossura assim, enroladas no pescoço, no braço, e ficam fazendo apresentações ali. E essas cobras têm uma força terrível, né? Podem matar uma pessoa sufocada. Dizem que eles usam um anel. E do lado de dentro do dedo, esse anel tem um finco, uma ponta. Então eles fazem aquela apresentação. Se de repente a cobra começa de graça e começa a querer apertá-lo, ele segura a cobra ali com a mão e aquele anel espeta a cobra. Ai, e ela tem que soltar porque ela sentiu dor. Se isso é verdade, eu não sei. Mas o que Deus fez com Saulo era isso. Era um anel que o espetava, para ele se lembrar: lembre-se quem você é. Você foi ao céu, mas você é um pobre mortal. Você tem limitações. E esse espinho feria tanto Saulo, que ele conta que um dia ele pediu para Deus: Senhor, tira isso de mim. E diz que rezou 3 vezes. E Deus não tirou. Nem sempre o que a gente pede, Deus vai fazer do jeito que nós queremos. Mas Deus falou para Saulo: basta-te a minha graça. Eu não preciso tirar o espinho da sua carne.
Eu não preciso tirar isso da sua vida. O que você precisa é da minha graça. E se você tem a minha graça, isso te basta. E aí ele falou: portanto, eu vou me gloriar das minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Porque sou fraco humanamente, mas eu sou forte porque fortalecido pela graça de Deus. São homens que nos inspiram, que tiveram suas fraquezas, mas não desanimaram, não desistiram, nem com as suas negações, nem com suas limitações, com as dores que sofreram. Foram fiéis até o fim. Por isso, São Paulo hoje, se despedindo de Timóteo, pode falar para ele: eu já estou para ser oferecido em sacrifício, já estava condenado. E ele diz: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Já pensou se lá na nossa tumba alguém pudesse escrever isso para resumir a nossa vida? Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Quantos combates inúteis que a gente trava, quantas carreiras, quantos caminhos inúteis a gente corre. Então, combatamos o bom combate. Vamos pelo caminho que Deus quer nos levar e guardemos a fé. Foi o que eles fizeram. Os dois foram martirizados em Roma. São Paulo, por isso a espada, ele foi degolado, né? Foi decapitado, teve a sua cabeça cortada por amor a Cristo. Foi a sua última profissão de fé. São Pedro morreu crucificado, onde hoje está a Basílica de São Pedro. Lá hoje, onde hoje fica Pedro, o Papa Leão, lá está o túmulo de São Pedro, né? Ali ele foi martirizado. E se conta que no momento em que São Pedro viu a cruz, que ele ia ser crucificado, ele fez um pedido aos soldados, seu último pedido. E os soldados disseram: tudo bem, é o seu último pedido, o que o senhor deseja? E ele então pediu assim: eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. E os soldados estranharam: mas por quê? Já é tanto sofrimento e você ainda quer ficar de cabeça para baixo? E São Pedro disse: eu não sou digno de morrer como morreu o meu mestre. Então eu morro na cruz, mas eu morro de cabeça para baixo, porque eu não mereço morrer como morreu o meu mestre. E esse último gesto de Pedro foi a última vez que ele repetiu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Com a sua vida, com a sua morte, com o seu sangue, ele professou pela última vez a sua fé. Inspiremos-nos nesses homens. Vamos trazer para a nossa vida, concretamente para a nossa existência, a vida deles. Claro que vivemos situações diferentes, mas espinhos na nossa carne não faltam. Situações que nos levam a negar a Jesus não falta, mas galos também que nos recordam a misericórdia de Deus e a nossa fraqueza também não falta. Sobretudo, não falta na nossa vida aquilo que não faltou à vida deles: Jesus Cristo. Jesus Cristo que é misericordioso. Jesus Cristo que também é todo-poderoso para transformar o que em nós é fraqueza em força, para nos ajudar a vencer as nossas fragilidades e a seguir por esse caminho, por esse bom combate, pelo qual Ele quer nos levar até o dia que nós cheguemos à pátria do céu, onde lá, com São Pedro e São Paulo, louvaremos para sempre o Senhor. Amém.